Olá, chicos e chicas! Eu vou te mostrar 5 dicas para você estudar melhor para o Enem. Seja que você esteja fazendo Enem ou algum outro concurso que você precisa estudar um grande conteúdo num pequeno espaço de tempo, você precisa ter uma estratégia de estudo. Eu terminei agora a medicina na Bolívia e tive que fazer agora o revalida esse ano, então eu tive que estudar 6 anos da medicina em 6 meses ou até 1 ano. Então é muito conteúdo para enxugar, para aprender, para estudar, para revisar. Então a gente precisa estabelecer umas técnicas, alguns métodos para estudar e conseguir recapitular tanto conteúdo em pouco tempo. Então, para você fazer o Enem, você vai precisar de uma técnica de estudo e muitas vezes a gente está estudando errado. Então hoje eu vou te apresentar aqui o método do leite. Porque eu sou curitibano e curitibano toma leite quente. O leite significa ler, estrutura, intercala, testa e espaço que você está estudando. A gente já vai ver um por um aqui o que significa essas coisas. Vamos começar com ler. Você tem que ler, mas você tem que saber ler. A gente lê muito e a gente não sabe ler às vezes. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu peguei aqui essa apostila de introdução à citologia. Estudar a biologia aí para o Enem. Peguei desse curso aqui, Me Salva, Enem Vestibulares. Muito bom material eles têm. Você pode dar uma olhada depois. Mas, vamos começar aqui, ó. Como que a pessoa começaria a ler, né? Ela pega a introdução e vai. Pessoal, as células são muito pequenas. E começa a ler aí coisa que é perda de tempo, entendeu? Você não precisa ler tudo o texto. Esse é o ponto. Quando você vai ler uma apostila, ó, tanta coisa você tem que ler, você vai ler uma por uma, você vai ler palavra por palavra. Não é a maneira mais correta de se ler um texto grande, que você precisa ler vários textos para estudar para a prova. Então, como eu vou te ensinar, ou como eu vou te mostrar aqui, um método que você pode estudar. Como você pode ler melhor. Para começar, você pode pular a parte que você já viu que não precisa. Começou aqui, viu que enrolação? Pula, entendeu? Pulou. Agora, em vez de ler o texto, vamos começar lendo só os títulos. Introdução à citologia é o título. Daí ele tem um subtítulo, vamos ler o segundo título. Envoltórios externos da célula. Então já temos introdução, já temos envoltórios externos. A gente desce mais um pouquinho, tem uma figurinha, tem subtítulo, tem um título, outro título, ó, o citoplasma das células. Então a gente já tem introdução, a gente já tem estruturas externas, a gente já tem estruturas internas agora, que é o citoplasma. E daí o texto acaba, ó, ele tem mais um pouquinho aqui, tem mais uma imagem e acabou. Já não tem mais texto da citologia nesse caso. Por que a gente lê os títulos e os subtítulos? Para estabelecer uma estrutura do texto. A gente lê a estrutura. Por exemplo, se eu leio que é uma introdução, e nessa introdução ele fala de uma teoria celular, eu já sei mais ou menos do que vai se tratar esse começo aqui. A segunda parte do texto vai falar dos envoltórios externos, as estruturas externas das células, que são envoltórios. Quais são eles? Membrana plasmática, eu já leio aqui o glicocálice, eu já leio aqui a parede celular. Então, eu já sei que tem uma introdução que vai falar da teoria da célula. Sei que esse texto vai falar dos envoltórios externos, que são a membrana citoplasmática, o glicocálice e a parede celular. E por último eu penso que vai ter um texto aqui falando sobre a parte interna da célula. E nesse caso o subtítulo diz o citoplasma nas células eucariotas e procariotas. Então ele vai fazer alguma diferença entre essas células com relação à parte interna, que é o citoplasma. Bom, terminei o texto, entendeu? O texto tem várias páginas, mas eu sei que se trata de 3 pontos. Uma introdução, a parte externa e a parte interna. O que eu faço agora? Agora eu dou uma olhadinha nas figuras, se tem alguma coisa a ver, para mim saber do que vai se tratar. Por exemplo, aqui tem uma figurinha que fala do citoplasma dentro, meio extracelular fora e a membrana plasmática. Acabou? Não preciso ler o texto? Não, também não é assim. Mas como que a gente vai ler agora? A gente já vai ler com outra atitude. A gente já vai saber do que a gente está lendo. Eu sei o que eu vou ler aqui no começo. Eu vou ler que se trata de uma teoria celular. O que é? Eu leio só a primeira frase. Ó. Formulada em 1838, a teoria celular defende que todos os seres vivos são formados por células. Entendeu?
Entendeu? Acabou. Teoria celular, que todos os seres vivos são formados por células. O que fala no final do parágrafo? Não precisa nem ler o resto. Por serem acelulares, os vírus também não se incluem em nenhum dos 3 domínios de classificação de seres vivos. Não sei o que ele falava ali no meio, mas eu sei que os vírus são alguma exceção ali no caso. Então, o que eu guardo da teoria celular? Que foi feito em 1838 por esses 2 caras. Significa que os seres vivos são formados por células e os vírus são alguma coisa diferente. Entendeu? Você não precisa saber tudo sobre a biologia. A prova do Enem não é para você saber tudo, é para você saber pontos específicos. Continua o texto. Envoltórios externos. Quais são eles? Membrana plasmática, falem comigo. Glicocálice e parede celular. Por quê? Porque a gente já leu esses títulos antes. O que a gente fala aqui no começo? Membrana plasmática é um envoltório presente em todas as células. Perfeito. Pulo para o final aqui, ó. As proteínas inseridas aqui podem se movimentar no plano da membrana e os fosfolípidos, blá 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 blá, fosfolipídios, perdão. Desculpa, o acento às vezes sai um pouco do boliviano aqui. Garantem esse aspecto não rígido da membrana. Daí, ó, você percebe que tem uma palavrinha aqui, uma frase em negrito? Então, você já lembrou aqui que o modelo mosaico fluido é que a membrana plasmática, que é um envoltório celular muito importante, ela está presente em todas as células e ela tem esse tal de modelo do mosaico fluido. E aqui no final você leu que as proteínas podem se movimentar no plano da membrana. Então, movimentar, fluido, membrana, lembra que é movimento na membrana por causa dos fosfolípidos. Acabou. Você sabe que tem alguma coisa aí, ó. Tem um movimento na membrana que é por causa dos fosfolípidos. Continua o texto e assim você vai indo. Quando você terminar essa leitura rápida, você gastou aí alguns minutinhos, muito mais rápido que alguém que está lendo o texto inteiro, mas você sabe a estrutura completa. E aí a gente chega na segunda parte aqui do nosso método, dos nossos tips, das nossas dicas, que é estrutura. Você lê, depois você estrutura. Tem várias maneiras de você estruturar, mas o que é estruturar? É você pegar o conhecimento e organizar para o teu cérebro ele encontrar mais fácil o teu conhecimento. Você pode estudar muito, mas se o seu cérebro não consegue voltar atrás, 3 meses atrás no que você estudou, você vai esquecer. Então você tem que estruturar isso na tua cabeça. Aonde que está essa parte da membrana celular? Onde que está esse conhecimento do glicocálice? O que é o glicocálice? Onde ele está? Em qual gaveta do teu cérebro ele está? Uma vez que você estudar. Você tem que organizar para o teu cérebro encontrar. Por exemplo, vamos fazer aqui um mapa mental. Rapidinho. A gente escreve aqui. Citologia. Esse estudo da citologia se divide em 3, como a gente viu. Tem uma introdução, que se trata de uma teoria celular. Tem os envoltórios externos. E tem o citoplasma, que é o de dentro, né? Eu sei que essa citologia inicial se divide nessas 3 partes. Entendeu? Teoria celular, envoltórios externos e o citoplasma. O que tem na teoria celular? Não lembro, mas eu sei que tem a ver com a citologia. Os envoltórios externos, o que eram? Eram essas 3 coisas: membrana plasmática, glicocálice e parede celular. O que é cada um deles, toda a descrição extensa, eu não sei. Mas se alguém me perguntar o que é o glicocálice, é um envoltório externo que tem a ver com a citologia das células. Entendeu? Citoplasma, eu sei que tem uma diferença entre eucariotas e protocariotas. Em 5 minutos eu já conheço muito mais da citologia do que alguém que fica lendo. Entendeu? E daqui 5 meses, você ainda vai lembrar dessa estrutura na tua mente. É muito mais fácil do teu cérebro recapitular, recuperar esse conhecimento, uma vez que está organizado. Ok? Uma vez que está estruturado. Estruturou? Agora vem o I, do leite, que é intercala. Você tem que intercalar. O que é intercalar? É misturar. Misturar temas, misturar matérias. Como assim? Sabe quando a gente estuda, a gente pega um dia de biologia. Eu vou estudar só biologia hoje. Eu estudo biologia, só biologia. De manhã eu faço física. Não é assim que a gente tem que fazer. Mas por que a gente faz? Porque é mais fácil. É mais fácil, eu estudo biologia, eu vou começando, termino o dia, eu já estou entendendo bastante biologia. Mas você acha que está entendendo, você acha que memorizou, mas não é assim. Ficou mais fácil porque você repetiu tanto que naquele momento o teu cérebro está entendendo.
Mas passa algumas semanas, você já não vai lembrar. Que nem as provas. O pessoal estuda um dia antes, repete a mesma coisa, até que o cérebro fala... Por favor, não, pare de repetir isso pra mim. Ele acaba lembrando no dia seguinte. Passa 3 meses, ele já não lembra nada. Não precisa nem ser 3 meses. Passa meia hora depois da prova, já não lembra nada. Por quê? Porque ficou fácil para o cérebro naquele momento. Mas ele não se esforçou, ele não fez musculação ali o cérebro para lembrar dessas coisas. Então mais para frente ele se esquece. Quando você intercala, quando você mistura matérias, por exemplo, pega a biologia uma horinha, pega a física uma horinha, pega a química uma horinha, dá uma misturada. Quando ele tem que passar de biologia para química, ele tem que resetar todo o cérebro, ele tem que pensar diferente. Quando sai da química para matemática, ele tem que resetar tudo de novo. E parece que é muito difícil para ele. E ninguém gosta de fazer isso. Ninguém gosta porque se sente difícil. Mas é aí que está a chave. Quando o cérebro ele tem mais dificuldade, ele se esforça mais e ele constrói caminhos neuronais mais profundos, mais fortes, mais números de sinapses. Isso produz uma memória de maior longo prazo. Entende? Então, quando você mistura as matérias, você intercala até mesmo os exercícios, faz um exercício de química, faz um exercício de matemática, faz um exercício de biologia, assim mesmo, bem misturadão. Porque você tem que resetar o cérebro cada vez para mudar de tema. E esse exercício de intercalar é o que vai ajudar a escrever mais profundamente no teu cérebro tudo o que você está estudando, para guardar por mais tempo, não só para o dia seguinte. Você não pode estudar para o dia seguinte para o Enem. Ninguém estuda para o dia seguinte para o Enem, certo? Não dá para usar essa mesma técnica que a gente usava na escola ou que usava na faculdade. Tem que estudar para longo tempo. E isso só se faz guardando profundamente no cérebro as informações. Quarta parte, você testa o que conheceu, você testa o que compreendeu, o que estudou. É muito melhor você fazer uma perguntinha, algumas perguntinhas, lê alguma coisa, faz uma perguntinha. Como você faz essa perguntinha? Pega um papel, ó, escreve aqui, ó. Vamos lá no texto de citologia de novo. Vamos lá. Estávamos aqui, né? Células procariotas. Vamos lá no glicocálice. Está lendo aqui, o glicocálice, também chamado de glicocálix, é composto por moléculas de carboidratos que formam uma rede, blá blá blá. Parou aqui, parou. Já pega essa frase aqui, ó. Como é composto o glicocálice? Você sabe, sem ter lido? Ele é composto por moléculas de carboidratos, mas em algum momento da sua vida você já leu isso aqui. Por que você não está lembrando? Você não praticou. Você não testou o seu cérebro. Você não fez essa mesma pergunta que vai cair no Enem, entendeu? Faz essa pergunta antes para ele. Como é composto o glicocálice? Como é composto? Vai lá, ó, escreve no teu papel, de um lado aqui, ó. Como é composto o glicocálix? E do outro lado você escreve, ele é composto por moléculas de carboidrato. E ponto. Ou termina de escrever ali a frase completa. E guardou. Continua o texto. Vamos fazer uma de membrana plasmática. Tá lá, ó. O que é o modelo do mosaico fluido? Entendeu? Um conjunto de peças, porém com movimento dinâmico. Ponto. As proteínas inseridas podem se movimentar na membrana e os fosfolípidos garantem esse aspecto não rígido da membrana. O que é pega o papel, outro papelzinho, o que é o modelo de mosaico fluido? E do outro lado você coloca. São um conjunto de peças em movimento dinâmico, que tem a ver com os fosfolípidos, sei lá. Termina de fazer ali a resposta do outro lado. E guarda. Terminou de ler todo o texto? Pega esses montes de papelzinho e lê de novo. O que é o mosaico fluido? O que é o glicocálice? E assim por diante. Você vai fazer esse teste e te garanto que é muito melhor você ler uma vez, construir várias perguntas e fazer essas perguntas para você mesma no final do que ler 5, 6 vezes o mesmo texto. Beleza? Outra maneira de fazer, tem como fazer isso aí digitalmente? Tem como. Outro dia a gente vai aprender a usar esse programinha aqui, ó, chamado Anki Web, que você constrói flashcards. O nome disso aqui é flashcards. Você pega aqui, ó, e num deles você escreve o que é o glicocálice. Não, como que era a pergunta? Como é composto o glicocálice?
Calyx. Entendeu? E a gente vai lá, que até mesmo você pode copiar a resposta, composto por moléculas de carboidratos que formam uma rede e blá blá blá. Mas vamos fazer aqui só para testar. É composto por carboidratos. Pronto. Deu adicionar aqui, ó. Foi. Já fez a perguntinha. Quando você tiver que estudar, ó, estudar, como é composto o glicocálix? Resposta: é composto por carboidratos. Entendeu? Você vai fazer essa perguntinha. Daí você pode, usando esse programinha, você pode colocar: não acertei, quero essa pergunta de novo daqui 25 minutos. Acertei, quero essa pergunta daqui um dia. Foi muito fácil, quero essa pergunta daqui 7 dias. Mas por que isso aqui? Por que é rápido, mediano e demorado para ele repetir essa mesma pergunta? Se você me pergunta isso, eu te respondo com a última letra do nosso leite, que é o espaça. Você espaça esse estudo. Mas Jairo, não é espaço? Não. Espaça é o verbo espaçar, né? No chão? Já esqueci. Olha o portuguesão aí, ó. É no imperativo, né? Imperativo, afirmativo da tu espaça. Na segunda pessoa do singular, né? Você espaça esse conhecimento. Como que a gente espaça o conhecimento? Você não estuda a mesma coisa 10 vezes até você acertar. Não. Você estudou aquilo ali, pode ser que hoje você faça 10 vezes e você consegue acertar. Mas não significa que você entendeu. Se você faz a mesma pergunta 10 vezes, o seu cérebro ele aprende. Mas ele não aprende para longo prazo. Agora, se você faz a mesma pergunta daqui 7 dias, ele vai ter tempo de esquecer a resposta e vai ter que se esforçar em lembrar. Então, você estuda um texto, você volta a estudar esse texto daqui 7 dias, você vai ter que forçar o teu cérebro a estudar de novo, lembrar de novo aquela pergunta, esse monte de perguntinha que você vai fazer, ele vai lembrar de novo, e esse lembrar-se, esse esforço que o cérebro faz, é de novo, cavando e construindo sulcos de conhecimento, de caminhos neuronais, para que fique gravado na tua memória isso que você está estudando. Então você lê corretamente, você estrutura o que você está lendo, você intercala o teu estudo, você mistura matérias, você testa e você espaça o teu conhecimento. Tudo isso para o teu cérebro trabalhar mais. Se o teu cérebro trabalha mais, ele escreve mais profundamente na tua memória e você consegue memorizar a longo prazo esse conhecimento. Ok? Outro dia a gente fala mais sobre técnicas de estudo e sobre esses programinhas que a gente pode usar. Tem outros programinhas também, dá para usar o Notion, dá para usar outros programas de base de dados que você consegue estruturar. Esse que a gente estava vendo ali, por exemplo, do desenho, né? É o Excalidraw. A gente também pode aprender a usar esses programinhas outro dia. Beleza? Falou!